Oi, gente, seja muito bem-vindo. Esse é o Nosso Olhar e a gente está aqui no nosso estúdio, na Livraria Santos, no Pontal. Tu pode nos esperar todo fim de noite, né, de domingo, na Ubra TV. Eu sou a Juju Maceno, hoje a gente tem uma formação diferente aqui da nossa mesa. Temos a Sabrina Tomasi. Olá. Temos a Milena de Mamã. Olá. E hoje nós temos também a Fernanda Esquiavo, que é nossa colega na Ubra TV. Mas antes da Fernanda se apresentar, eu vou ler a bio dela, que eu sempre peço, né? A gente começou assim o primeiro episódio, o primeiro programa do Nosso Olhar, até pra gente se conhecer um pouco, né? Um pouco mais e talvez conhecer um lado que a gente não conhece, né? Cruzando pelos corredores e conversando no dia a dia. A Fernanda é jornalista e empresária. Começou... Isso aqui tu vai ter que falar mais com certeza, porque ela começou no rádio aos 13 anos de idade e há mais de 22 anos trabalha na televisão. Já passou por diversas emissoras, trabalhando inclusive por 3 anos em Maceió, na TV Gazeta, que é afiliada da Globo, e na TV Pajuçara, que é afiliada da Record. Hoje, além de apresentadora da Ubra TV, é proprietária da rádio Águas Claras, em Catuípe, empresa da minha família, que tem mais de 35 anos de história. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Que prazer estar com vocês hoje. Eu sou fãzona de vocês, acompanho os programas e a gente percebe assim que o astral é muito legal. Então, para mim, é um privilégio sair de casa hoje para participar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal. E trazer essas memórias aí, Ju, é super bacana, né? Pois Como então. você falou, eu comecei muito cedo, empresa da minha família, enfim. E hoje eu tô aqui fazendo o que eu sou completamente apaixonada. E o Nosso Olhar, ele tem essa pegada, né, de televisão, meio rádio, meio a gente tá aqui, eu percebo... Meio podcast. Às vezes vocês estão no estúdio da Mix, às vezes estão nas externas, então é muito legal, tô bem contente e bem à vontade aqui com vocês. Ai, que coisa boa, essa é a nossa ideia, né? Só lembrando que a Bruna não tá hoje com a gente por problemas de saúde, né? Exato. Mas muito bem representada hoje pela Fernanda, Com que é a nossa certeza. convidada especial. Em breve a Bruna tá com a gente de novo. E hoje a gente pensou, vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, já deu pra entender. Eu acho que todo mundo gosta. É difícil quem não gosta de viajar, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu fiquei muito curiosa de saber mais como é que tu começou com 13 anos no rádio. Na verdade é o seguinte, o meu pai, ele fundou a Rádio Águas Claras, lá no interior, contra tudo e contra todos, porque Catuípe é uma cidade que na época tinha 6 mil habitantes, né? Então ter uma rádio local era algo impensável, enfim, ele acabou entrando naquela década dos anos 80, das concessões, enfim, conseguiu e fundou a rádio. E eu cresci ali dentro, eu tinha 5 anos quando ela foi fundada. Nossa. Então, assim, vocês imaginam todas as coisas que eu pude fazer, as malandragens e traquinagens lá dentro aconteceu. E era do lado da minha casa, então, literalmente, eu cresci, eu brincava com os equipamentos, eu aprendi a operar mesa de som, enfim, foi. Legal. E aí, o que aconteceu? Meu pai abriu uma conta no Banco do Brasil e me deu um cartão de crédito na época, aqueles cartões com limite pequenininho e tal. E disse, olha, tem tanto para gastar. Resumindo a história, eu estourei o limite, um funcionário entrou de férias e ele disse, então tá. Agora vai pagar. Agora vai pagar. E aí eu substituí um funcionário nosso, que ele apresentava um programa Noite das Bandinhas. Tudo a ver com uma menina de 13 anos, né? 13 anos. Aí. Eu me lembro assim, eu odiada, eu fiquei 30 dias e substituindo ele e fazendo toda a operação de som. Que demais. E eu me apaixonei. Aí com 15 eu já tinha um programa meu, que era o Balanço de rádio sempre, que todo mundo fala, Sabrina sabe muito bem, Milena também, que é a cachaçinha, né? Muito. É muito bom, rádio. Quem é oriundo de rádio é de cara. E aí eu aí tive um programa meu, aos 18 eu saio do interior, daí venho pra Porto Alegre, daí que eu entro na televisão, mas a rádio sempre, ela sempre pulsou muito forte dentro de mim, né? Ela é o grande começo, é o início de tudo, é a minha história, eu valorizo demais, valorizo muito os profissionais de rádio, porque eu sei o quanto é difícil a gente passar 6, 8 horas falando num noticiário, ou enfim, numa programação diária, então é muito legal, eu tive essa grande oportunidade na vida, hoje eu tô na parte da direção, mas passei por todos os processos, desde a parte de operação, liga, desliga,
desliga, aquela loucura toda. E graças a Deus eu tive, hoje meus pais não estão mais aqui, em função disso é que eu acabo estando na linha de frente aí da rádio, mas eu tive essa grande oportunidade aí que eles me deram. Que aí um vozeirão e uma clareza, né, de comunicação. E a rádio dá uma desde os base, 13, né? muito grande, assim, de voz, acho que de tudo, assim, um pouco de se expressar, de falar, né, É que, Ju, eu penso o seguinte, ó, televisão é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer televisão, a gente dá um jeito, a pessoa tem que ser um pouquinho articulada, ela vai. Agora, rádio, tu tem que ser bom. Não tem conversa com rádio, né? Porque as pessoas não te veem. Exato. A tua voz é aquilo que as pessoas estão vendo. Tudo que as pessoas Exato. têm, né, Então, assim, ó, tu aprende a passar a emoção, tu aprende a dar a entonação certa na história, tu aprende a contar histórias. Então, eu acho que tem essa diferença. O radialista, ele tem que ser bom. Mais ou menos ele não se cria. E descrever as situações para a pessoa imaginar também, exato. né? Vai além, né? Porque na TV tu consegue falar e muita imagem. Então, às vezes, não precisa tanto esforço da descrição, da história, né? E eu Mas acho no que rádio... o rádio, até mais do que a TV, ele sempre foi um veículo muito de companhia. Né? Porque tu praticamente pode estar em qualquer lugar ouvindo rádio, assim. Eu lembro que na minha casa sempre teve rádio em todos os cômodos da casa. O meu pai, ele acordava super cedo para fazer a barba e ele tinha um radinho em cima do armário do banheiro que ele já ligava para ouvir as notícias no rádio e coisa e tal, porque é uma coisa, daí tu entra no carro, tu consegue ouvir, e é claro que os podcasts também pegaram muito isso agora, né, dessa coisa de companhia. Eu acho que muitas vezes é o que eu sinto também, assim, trabalhando com rádio muito tempo, que as pessoas desenvolvem uma conexão contigo maior, na minha opinião, do que na TV, sabe? Eu acho que tu parece ser mais próximo. Se aproxima mais, né? Acho que é por causa disso, né? Da locomoção, tu leva facilmente para onde quer. E é um veículo que se adaptou muito bem à vida digital. Eu estava ouvindo na última semana, quando faleceu o Washington Oliveto, tinha uma série de sonoras e falas dele. E uma disse que uma época foi proibido o outdoor em São Paulo e eles não podiam usar esse caminho. Eles não, mas se tem rádio. E ele falava disso, como o rádio, com a sua instantaneidade e espontaneidade, se encaixou perfeitamente na era digital no mesmo time. Né? Teve que mais fácil a adaptação em relação a esse mundo novo. Então, se revigorou o rádio e com os podcasts, então, que eu sou uma apaixonada por podcast. Hoje eu olho para as pessoas e vejo podcast. E a gente percebe, assim, meninas, eu acompanhei o último congresso da GERT. Há muitos anos atrás tinha um slogan do Sim de Rádios que ele dizia assim, aconteceu. Tá no rádio, né? E a gente tem dados, né? Muitas pessoas desacreditaram. O jornal físico, né? A folha de jornal, o papel, ele acabou, né? Hoje a gente tem um formato digital para a grande maioria. Dificilmente, a minha filha esses dias viu na porta do vizinho um 0 hora. E ela disse assim, ainda existe isso? Como assim? Ainda tem gente que tem isso. Os mais jovens é mais difícil, então, né? assim, a gente acabou adaptando para um formato digital, enfim. E o rádio não se perdeu. E os números do rádio, eles são muito grandes. E aí, linkando com que a nossa pauta de hoje, eu tive a possibilidade, a gente tem a possibilidade hoje, devido às redes sociais, à internet, enfim, toda essa mobilidade que o mundo oferece, de eu estar viajando, eu estar no Uruguai, entrevistando um amigo meu, lançando um livro ao vivo e a gente está conversando. Então, eu acho que isso é o sensacional, né? É o momento. Aconteceu, não precisa câmera, não precisa ninguém operando. Não precisa grandes produções, não. Chega, liga o microfone e aconteceu, tá no rádio. A convergência facilitou a vida, deu mais alcance para o rádio, na verdade, não matou, fortaleceu, porque teve uma época que a gente entrava de orelhão se precisasse, né? De telefone fixo. Então, assim, houve este momento que mal lembramos, e alguns nem conheceram, mas que não se tinha um smartphone na mão. Começar a entrar pelo celular. O celular não tinha imagem no início. Sim, foi um avanço, né? Ai, olha, hoje a gente não precisa moderno entrar pelo isso. celular. Mas eu acho que tem muito disso, porque o rádio, estão tentando matar o rádio desde do lançamento da televisão, né? Sempre foi, agora o rádio vai acabar, porque a televisão. Daí quando veio a internet, não, agora o rádio vai acabar. E acho que... Ele só se fortaleceu. Só se fortaleceu, exatamente. na internet, né? Ficou muito mais fácil tu fazer o trabalho do radialista com a uma internet. grande lembrança que eu tenho, assim, da minha adolescência, dos 15 aos 16, eu indo dormir
com o meu radinho, ouvindo Love Songs. As histórias, as cartas. A tradução da música. Tradução. Então, são coisas muito marcantes. Beijo que pro hoje Lindo Sassi. Lindo Sassi, querido. Quando eu conheci ele, fiquei tão emocionada. Eu trabalhei já com ele. Ele já participou de alguns eventos comigo também. Mas fiquei muito emocionada. E aquela voz continua dele. Mas como marcou, assim, a galera, assim, de 35 para cima, marcou uma geração, né? Personagens como Arlindo Sassi, o próprio Mr. P, sabe? Sim. Tem vários personagens daquela época que marcaram as nossas noites. O Heron, né? O Heron que é nosso colega no cafezinho, mesma coisa, são vozes muito marcantes, né? E o legal, Ju, é que hoje, por exemplo, eu posso falar com excelência, porque eu trago no Fala Rio Grande a Sabrina, os cortes da Mix, do Jornal da Mix. Então, assim, o que antes não tinha rosto, hoje tem, né? E as pessoas conseguem identificar. Se a Sabrina for comprar um café, vão ter... porque assim, né? Essa às parte 4 da manhã. Exatamente. Aí a pessoa acorda às 4 e pouco da manhã para fazer o Jornal da Mix e tem que dar uma esticada no rosto. Porque vai aparecer na TV ainda. Eu sempre adorei o rádio, assim, só voz. Vai com os cabelos para cima, qualquer roupa. Não, agora tem que estar assim, pelo menos apresentado daqui para cima. Pelo menos, apresentável. Não existe tá na live. tu fazer rádio só rádio, né? Hoje não mais, a gente né? tá sempre conectado. Hoje o locutor, antigamente o locutor, o comunicador, tem cara. E antes não tinha, a gente imaginava, né? E daí depois, quando conhecia o rosto, não imaginei desse jeito. Não linkava, né? Não linkava. Impressionante. Né? Nenhum, assim, da minha época. Vários colegas, assim, os guris com essa voz e tal, que falavam, porque na nossa época era mais fácil, porque a gente tava lá no rádio, então a galera não conhecia. Daí tu chegava, eu sou o dono dessa voz, sabe? Tinha aquela Aí caía. Não, eu imaginei um príncipe. Mas eles abusavam, tá? Eu sei porque eu cresci dentro de rádio e na época é justamente aquilo que a Sabrina falou. Revelações da Fernanda. Revelações, tá? E aí, como a Sabrina falou, era telefone fixo, era aquela coisa nos programas à noite, principalmente, o ouvinte ligava, pedia música. E aí, assim, quando tava fora do ar, mesmo fora do ar, aquela coisa assim, alô? Tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Tá fazendo o quê agora? Que figura! Tinha muitos. Eles são. Tanto que assim, locutor de rádio, com todo respeito, meninos, mas tinha uma fama de cachorro pra caramba na minha época. Assim. Era demais, porque eles abusavam. Claro. Então, e aí a mulherada não sabia qual era a voz, na grande maioria das vezes. Sim, o rosto, só imaginava. Conhecia a voz. Imaginava assim, ó, acordando com o Cid Moreira. Uma coisa assim, ó, loucura. O foco das celebridades mudaram, né? Porque hoje em dia todo mundo tá com a comunicação na mão, assim. Então, olha o que são os influencers, os youtubers e tudo mais. Mas sabe... E a gente trazendo pra gente trazendo pra o nosso tema de hoje, que é viagem, a gente viajando muito. Né? Eu ia fazer um link. Mas só para concluir esse assunto, hoje não é mais tão valorizado esse tipo de voz, né? Sim, mudou, né? Esse tipo de voz de rádio. Será? Vamos fazer uma enquete. Podemos fazer, mas pelo menos eu não vejo. Eu acho que a entonação, aquela coisa muito não é a voz em si, é a entonação, né? Quando a gente começou, principalmente em rádio popular, né, Milena? Sim. Tinha muito isso de tu ter que fazer aquela coisa, não, estamos chegando. E isso se perdeu. É mais natural, hoje né? Pelo que eu escuto, sabe? Não vejo mais rádios de interior, né? Rádio interior ainda tem o vozeirão. Isso que eu ia falar, sabe? Eu acho também que o rádio é um meio que ele proporciona que a gente conheça a cultura local por ouvir o rádio. Quando tu viaja, tu começa a ouvir tipo... eu adoro fazer isso. O pessoal do interior, as rádios, tu vai indo pra Santa Catarina, tu vai conhecendo muito do que é o lugar, eu acho, a rádio, ela tem um alcance, né? Então, porque eu vejo que é o contrário do que acontece na internet. Quando os youtubers estão lá falando cada um com seu sotaque, eu comecei a ver minhas filhas falando assim, muito... Você? Né, paulista, não, e até com, assim, gírias de São Paulo, do Rio de Janeiro. Gente, isso não é daqui. Né? E, porque daí faz uma nacionalização através da internet. E no rádio, não, tu vai pro hiperlocal de novo, né? Que foi até a questão de Portugal, né? Que os portugueses começaram a reclamar que as crianças estavam falando brasileiro por causa dos youtubers.
né? Que, meu Deus, como assim a língua vai se perder, né? Aquela coisa, enfim. Porque as crianças portuguesas assistem os canais dos youtubers brasileiros e assim como as tuas filhas, que são gaúchas, né? É isso. Mas o que eu ia dizer também, que até quando eu viajei, assim, pra fora do Brasil, eu também gostei de carro, rádios. Adoro viajar de carro, pra ir ouvindo rádio, sabe? Porque daí tu entende muita coisa também, eu acho, da cultura mesmo, assim, do país, do estilo. Por exemplo, assim, uma coisa que me chama muita atenção. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande em falar, por exemplo, tu vai falar o nome de uma música em inglês, em falar corretamente, aquela coisa toda. Na França, eles têm zero preocupação. Eles falam do jeito deles e é isso, sabe? O que reflete muito um país que tem esse apego à língua, né? Essa coisa bairrista, né? Que os franceses têm, de tipo assim, não aceitar, não vai chegar aqui falando inglês. Então, eu acho que tem várias coisinhas que tu consegue pegar, sabe? Da cultura, né? Da cultura, o que gostam de ouvir também, óbvio, mas assim... Mas sabe que na França eles estavam, eu me lembro de um tempo atrás, que Paris foi há um tempo a cidade turística mais visitada do mundo. E foi ultrapassada, se não me engano, por Londres. E teve uma época, que já faz alguns anos, eles estavam fazendo cursos. E o governo estava investindo e dando cursos de acolhimento para os turistas, porque tinha essa pecha, e eu quando fui para lá, assim, tu sente que não tem a menor vontade de te atender, assim, né? Faz um favor e te esforça para falar a minha língua. E eles estavam perdendo em função disso, dessa falta de acolhimento. As pessoas querem ser bem tratadas. E Londres é uma fama muito cosmopolita, grande, né? E por mais fale de os ingleses são mais frios, não achei nada disso, até porque tu encontra gente de tudo que é lugar. Sim, acho lá, que hoje e tem estavam mais deixando pessoas de todo lugar do mundo que os próprios londrinos, Não, né? os lugares, as cidades mais turísticas do mundo, eu acho que com certeza, assim, dependendo. Brasileiro, por exemplo, né? A gente está espalhado... Estamos em todos os lugares. Todos os lugares. Gremistas de Colorado. Isso é bom, os gaúchos é ruim. adoram. Sempre tem uma camiseta em algum local. São bairristas e vão de sempre... É camiseta do Grêmio e camiseta do Inter. Lógico. Eu me lembro de estar no Louvre, eu encontrei uma família inteira de camisa do Grêmio, de Canoas. E eu disse assim, como assim? Eu digo, eu estou vendo coisas aqui, ó. Não, o pessoal de Canoas, gente boa pra caramba, estavam fazendo uma trip Europa aí de 40 dias. Caramba. E aí eu no Louvre eu ia comprar uma cerveja, isso é uma miragem, é o calor. Parecia. Eu achei que você estava no Louvre, não, eu tô em Porto Alegre. Exatamente. Ai, meu Deus. No Bourbon. O brasileiro, principalmente o gaúcho, ele gosta de marcar território, onde quer que ele esteja, no caso. O chimarrão também é muito comum, né? Às vezes Pode tu nem vê- tomar chimarrão em Porto Alegre, mas sai de Porto Alegre e vai com o chimarrão na mão. Se tu quer ver, se vai pro Uruguai. Se vai pro Uruguai, todo mundo com a térmica embaixo do braço e o mate aqui na mão, né? Porque ali... daí tu, Não, e pra tu o te gaúcho confundir. leva a cuia gigante pra mostrar que é gaúcho, diferente do Uruguai, entendeu? Que ele Inclusive, vai ter não sei esse- se vocês viram, mas no acampamento Farroupilha eu fiz uma reportagem, estava com a Gabi, que está aqui nos acompanhando, o gaúcho lá no acampamento Farroupilha com uma cuia do tamanho dele. Aquela lá eu não tinha visto ainda. Não, perdi. Não, eu tenho, depois eu mostro o vídeo pra vocês. Mas do tamanho dele a cuia, daí eu sentei do lado dele. Não, deixa eu ver essa cuia, até tomei, né? A quantidade de erva que vai... Não, aquilo ali por dentro é o tamanho de uma cuia normal, mas ele mandou fazer. pra fazer musculação, Ele é mandou isso? fazer ele pra chamar atenção mesmo. Esse é o gaúcho. Esse é o gaúcho. Esse é o gaúcho. O gaúcho fora do Rio Aham. Grande do Sul. E é aquilo, né? A gente fala dos nossos problemas aqui, das coisas que tem que melhorar, que a gente não gosta. Agora, vai alguém de fora do estado falar desses São problemas. os nossos problemas e ninguém se Mas é mete. que nem família, né? Exatamente. Eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém fala do meu irmão ou da minha irmã pra mim, entendeu? Exatamente família isso, é o gaúcho. Assim, aqui a gente se tapeia, briga, Grêmio e Inter, inclusive. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, mas quando estiver terminando o programa, a gente já vai saber o resultado do Grenal também, né? Falando em Grêmio e Inter. É verdade. E agora? Vai estar no finalzinho. Deixem nos comentários É. quem tá no YouTube aqui. Quem como é foi que no jogo. Aham. Mas assim, vamos falar também, aproveitar e falar que no momento que você estiver assistindo esse programa, Dona Fernanda vai estar voltando de uma viagem para ver quem? Sir
Paul McCartney, meu ídolo, grande Beatle, um dos grandes ícones da música mundial. Eu tive a oportunidade de ir no show dele em Curitiba, estou indo de novo. Eu fui aqui em Porto Alegre. Eu fui em Porto Alegre também. E é sensacional. E ele, com a idade que tem, ele mantém energia, ele mantém o entrosamento. É muito sensacional porque ele entra na vibe do local. Total, então, né? em Curitiba, ele... Piazada, não sei o quê e tal. Tenho certeza que ele vai chamar os manezinhos, né? Aqui na ele ilha, falou guria, né? E Boa não é à noite, toa que guria, o guria. Sir Paul, ele é o cara, né? Assim, ó, todos esses anos com, né? Imagina o Beatles, ninguém bateu, né? Nenhuma banda, assim, Sim. no nível dos Beatles. Eu me lembro o primeiro show que teve aqui no Porto Alegre, que eu fui também, ele manda trazer todos os equipamentos dele lá de Londres, vem de navio, né, para cá, e ele passa o som. Inclusive, Sim. todas as passagens de som, ele aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ninguém mais passa, né? Não, pra quê? Deixa o técnico. Músico raiz, assim. Ele é um músico É que raiz ele é e tem isso, essa né? e tem essa preocupação dele saber se o som tá perfeito. E é impressionante, né? Todas nós E já fomos ele- no show. e ele é um- É perfeito. É perfeito. É demais, não. E o carisma, né? demais. Eu tive a oportunidade em Curitiba de ficar hospedada no hotel onde toda a equipe dele estava hospedada. Então, no café da manhã, eu estava com meu filho e a minha filha. E aí o pessoal todo mundo falando inglês e tal. E o pessoal disse, não, essa aqui é a equipe do Paul, equipe do Paul, equipe do Paul. Desmaiava. E não, todo mundo enlouquecido, enfim, tomando café da manhã. E assim, ele dá muito palco para a equipe dele. Ele deixa eles aparecerem, ele mostra os talentos de quem Ele é o muito acompanha. generoso, né? E ele é um multiartista, né? Ele toca piano, ele toca gaita, ele canta, ele vai... É assim, ó, se alguém tiver... Eu não sei quantos shows ainda ele vai fazer, né? Em função da E idade. enfim. provavelmente, eu tava pensando, Fê, desculpa te interromper, mas provavelmente se a gente não tivesse com a questão do aeroporto e tudo mais, Com certeza teria viria aqui em para Porto cá, Alegre. com É certeza. verdade. Acho que o grande problema é justamente o que a Milena falou, a questão do transporte, dos Isso. equipamentos. Sim. Né? Porque quando ele vem para o Brasil, são duas equipes, assim como Taylor Swift, que eu também fui. São duas equipes que vêm, então enquanto está sendo desmontada uma já está sendo montada. Então é uma mega estrutura de show. Uma logística, né? Que hoje se o Rio alguém- Grande do Sul, infelizmente, quem não tá tiver podendo. oportunidade, quem for fã, aproveite. Eu acho assim, eu dou uma dica, assim, eu acho que são poucas coisas nessa vida que a gente leva, né? Eu digo que a gente leva boas imagens, boas risadas e bons sabores. Eu acho que anotar. poder assistir Paul McCartney para quem gosta, como eu, para quem é fã, é um... Mas sabe, Fê, eu acho que tem alguns artistas, e óbvio que o Paul é principal, talvez, que mesmo que tu pode, assim, daqui a pouco o pessoal mais jovem, não conheço muito Beatles, ou enfim, né, tava morando numa caverna e não conhece. Se tu gosta de música, e se tu tem a oportunidade, se tu gosta de música, se tu gosta de um grande evento, se tu gosta de história, porque Também. assim, ó, daqui a um tempo tu vai dizer, eu fui no show desse cara. Só pra dizer que Porque foi. a gente então. olha conheci o tudo, Beatle. olha quantos anos a gente acompanha e é documentário, e é show, e uma nova música que aparece, uma história. Tá na nossa vida mesmo que a gente não tenha vivido a banda. Exatamente. Então, quando chega diante do show desse cara, tem muita coisa ali, né? E o show é diferente. Claro, a gente pode ouvir hoje tudo na internet. Por que a gente vai a show ainda? É por causa dessa energia, da experiência de estar lá, da conexão com as outras pessoas, porque tem uma emoção de estar nesse uma lugar. energia né? mesmo, Uma é a palavra energia que tu falou. enorme, Não, né? e falando assim, ó, falando do Paul McCartney em específico e levando em consideração o fato dele ser britânico, a Inglaterra, como a Sabrina falou hoje, para mim, na minha opinião, Londres é um dos melhores lugares do mundo. Eu sou apaixonado por Londres. Não é Paris, a minha cidade preferida é Londres. E Londres tem, além de ter sido o grande berço da música mundial, onde você tem grandes nomes aí que são inenarráveis aí mas vamos lá, The Cure, tem Elton John, Beatles, Sim, a gente tem Smiths. Coldplay, enfim, várias E tem muita coisa. bandas muito grandes. A cultura inglesa, ela te proporciona, por exemplo, assim, ó, você está num fim de tarde andando por Londres, você
você entra no entorno ali do Palácio de Buckingham, em Victoria, por exemplo, você tem as pessoas a partir das 5 da tarde tocando um rock bacana, legal, e no Hyde Park o vocalista do Coldplay fazendo um som num domingo de tarde. Coisa assim, básica, assim, bem básica, né? Pra desmistificar, porque eu me lembro que quando eu fui a Londres, eu acho que em 2013, e tinham me assustado muito em relação, não, os londrinos são distantes, são frios, não são tão acolhedores. Assustar, né? Aí, dizem, quando for falar qualquer coisa, que tu for pedir informação, tu pede desculpa por estar abordando a pessoa. Eu decorei uma frase que era enorme, assim, que era: me desculpa por estar interrompendo o seu dia, mas poderia me dizer que... Agora eu já não sei mais em inglês, mas eu, né, aquele ano tinha feito aula particular, assim, eu tinha uma frase completa, enorme, pedindo desculpas. E daí a gente gostava muito de caminhar pela cidade, assim, e caminhando para ir conhecendo. E aconteceu que eu e meu marido nos perdemos em dado momento. E daí, onde é que é a metrô? É pra lá. Daqui a pouco surge uma mulher, assim, parecia coisa de filme. Uma mulher com uma criancinha, um buquê de flores na mão, nos oferecendo ajuda. Eu disse, não, onde estão as câmeras? Isso deve ser um comercial. É pegadinha. Deve ser um comercial. E não, nos encaminhou até o lugar onde a gente devia, a próxima estação, onde a gente devia pegar a nossa bicicleta, que a gente fazia por lá também. Então, desmistificar isso, né? Conhecer de fato o que é a cidade, circular, conhecer as pessoas, se arriscar um pouquinho, né? Porque, assim, gente que vai ser fria e distante e ríspida, também temos. Exato. Em qualquer lugar também, né? E eu tenho uma história para contar para vocês de Londres que é bem bacana e tem a ver com o Brasil. Perfeito. Londres tem muito indiano trabalhando, principalmente, até porque a Índia pertence a United Kingdom. Exatamente. Como é que se chama? Reino Unido. Common Hall. É isso, né? E, então, assim, a gente encontra muitos indianos e no hotel onde eu fiquei hospedada, um em específico, ele ficava responsável pela a parte do lounge do hotel, enfim. E aí a gente começou a conversar e eu estava numa fase, assim, onde eu estava meio sozinha, digamos. Né? Tinha companhia, mas é como se não tivesse ninguém do meu lado. Entendi. Vamos lá. Agora escorreu um veneninho. Um veneninho No meio da viagem decidiu curtir sozinha a viagem. E aí eu ia pro VIP Lounge do hotel, enfim, porque a partir das 5 da tarde rolava uma bebidinha, uma comidinha, aquela coisa toda. Acabei ficando muito amiga das pessoas que trabalhavam lá. Um dos garçons conversou muito comigo e ele contou o seguinte, que em determinado momento ele veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. Para trabalhar. Tá? E aí a programação era ele ficar 10 dias durante as férias dele trabalhando como garçom no Rio em determinado hotel. Aí ele me diz assim, mas eu conheci umas morenas brasileiras, perdeu o emprego e ficou no Carnaval do Rio de Janeiro. Meu Deus! Que coisa Ele disse assim, mas eu conheci cada morena, eu disse, não tive como voltar pra cá. Mas tem muitos que não voltam, né? Assim, eu lembro quando eu fui ao Nordeste, alguns destinos são tomados de europeus, de pessoas que vêm, se apaixonam pelo lugar e não voltam mais. Gente, o papo tá maravilhoso, a gente tem muito pra falar sobre viagem ainda. Agora que a gente chegou no Brasil. Sabe, agora que a gente conseguiu chegar. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, a gente para agora para um pequeno break, mas não sai daí que o nosso olhar vai continuar falando de viagem no próximo bloco. Estamos de volta, esse é o nosso olhar. Domingo, a partir das 8 da noite, na Ubra TV. Eu sou a Juju Macena, Sabrina Tomasi, Milena de Mamã. Hoje a nossa Bruna Essig não está com a gente, mas está bem representada por Fernanda Schiavo, nossa colega também, jornalista. E a gente estava até falando antes de começar o programa, que a gente falou assim, vamos falar de viagem, né? Todo mundo tem história de viagem. E a gente começou a falar, poxa, mas brincadeira, o pessoal vai assistir bem no domingo de noite, que tá voltando de viagem. Mas a gente já pensa assim, pense nas próximas viagens da sua vida daqui a pouco, para dar um ânimo naquele finzinho de domingo, né? A gente quer ser essa companhia gostosa. Inclusive, né, como tá passando no final de domingo, a partir dessa semana agora, o aeroporto volta a funcionar, a operar com voos domésticos, né? Então a gente já pode começar a pensar com viagens aqui no Brasil e, para quem quer e pode, né, viagens internacionais a partir do dia 16 de dezembro.
dezembro já. Então, estamos voltando à vida de planejar viagens. Facilitou até mesmo com o doméstico. Quem quer viajar para fora do Brasil já consegue fazer uma vai conexão, até Floripa, até São Paulo, Rio. Exatamente. Não, olha o que foi, né, esse período. Quando a gente tem disponível, a gente não se dá conta da relevância que é ter um aeroporto. É o tipo de coisa que olha tu toda dá, a volta. que tu dá Valor, tu dá valor quando perde, né? Que é uma coisa tão Ficamos básica, ilhados. Né? Exato. A gente ficou ilhado mesmo, né? No período de assim, mais Esse crítico, até agora né, há pouco ainda, E, né? infelizmente, meninas, assim, ó, a gente tem um abuso generalizado que deveria ser o contrário, né? Durante a tragédia, as pessoas deveriam ter um olhar um pouco mais solidário, um pouco mais humano em relação às situações, mas infelizmente não é isso que acontece. Então, teve um momento nas férias de julho da minha filha, onde eu fui tentar programar uma viagem simples para Buenos Aires, não queria ir de carro, tinha pouco tempo. E aí, assim, ó, é um valor que a gente é acostumado, é corriqueiro, vamos lá, de 600 a 1.200 reais, dependendo da época e da antecedência que se compra. A passagem vendida de tanto de Canoas, quanto de Caxias, quanto Florianópolis, estava 6 mil reais por pessoa. Sim. Então, assim, ó, eu acho isso de um mau gosto, de uma má intenção. Aproveitar um momento, de um aproveitamento desnecessário das pessoas, aonde muitas empresas, ao invés de ter justamente isso, de olhar e dizer, poxa, eles estão lascados, a gente ficou ilhado, a gente perdeu o aeroporto. Vocês imaginam uma capital com a magnitude de Porto Alegre, com a importância que a gente tem nesta conexão região sudeste, Argentina e Uruguai, a gente ficou aqui preso, a gente ficou sozinho, a gente não podia ir para lugar nenhum. E aí, assim, ó, abusar. Fazer uma compensação direta, né? De reduzir o número, a demanda aqui, eu preciso, o meu custo é esse, coloca tudo concentrado ao invés de diluir de alguma maneira. Teve uma grande reclamação de valores absurdos, ficou inviável viajar, né? Passagens para dentro do Brasil também, Impossível. né? A Fernanda falou de Buenos Aires, mas eu lembro de São algumas Paulo. amigas que viram Rio de Janeiro e tava tipo 5 mil reais. Isso, exatamente. O trecho não importava. Porto Alegre né? ficou. O abuso era generalizado. Então, assim, ó, a gente tinha problemas na Serra Gaúcha, em termos das rodovias, a gente teve grandes problemas aqui, na qual as pessoas tinham uma dificuldade de deslocamento, enfim, a gente não podia sair. Então, assim, ó, prejudicou o turismo de uma forma geral, mas aqui do estado, né? A Fora grande também. expectativa, até ontem eu participei, essa semana eu participei de uma coletiva e o pessoal perguntou, será que agora, com maior demanda, teoricamente, maior demanda, né, de voos, será que vai baixar os valores? Será que vai pelo menos estabilizar o valor que eram? Essa é a expectativa. Aí o aeroporto não respondeu por eles, porque são as operadoras, não adianta, né? Não é. Mas essa é a grande expectativa nós como usuários, né? Então, aí eu meio que abaixe mesmo. Sabe? De ter um valor decente, sabe? Acessível talvez não seja, mas a tendência é de fato que baixa os Não, valores. porque não, até lembra da questão ficou das exorbitante. malas. Agora estava muito fora. Fora. Lembra Eu nem olhei. Nem eu. A questão das bagagens, que quando tirou a bagagem, né, ficou só a bagagem de mão. Sim, era pra baratear, né? Ia baratear. A gente nunca viu isso. Então, assim, infelizmente, a gente mora num país maravilhoso em termos de lugares maravilhosos para tu conhecer, mas ainda a passagem de avião torna elitizado agora, e muito difícil para muita gente, né, poder fazer qualquer viagem que seria pequena, porque e é uma coisa que a gente vê fora do país, né? É muito normal, assim, alguém que vai fazer um intercâmbio na Espanha e tu vê que a pessoa conhece a Europa inteira, porque lá tu pega um avião, é muito barato. Os trens Não, também. fora que é exatamente isso, é tu ter outros modais. Claro. E daí tu tem concorrência, porque aqui a gente vive num gargalo logístico. A gente não tem muito, assim, as rodovias é o que se investe, olha lá. Os trens a gente não tem, a navegação quase não se usa para esse tipo de transporte, ainda bem que recentemente, a gente pode falar em termos históricos, temos o catamarã, ligando Porto Alegre e Guaíba, que é o óbvio, mas ainda pouco da nossa orla, e pouco da nossa E é novidade ainda, né? Ainda é relativamente novo, ainda é bastante usado, tem muitos horários, mas a gente poderia ter uma orla inteira, mas aí tem uma questão de investimento em infraestrutura, então a gente fica dependente. Se tivesse trens como tem na Europa, que tem trem para tudo que é lado, trem bala
pra lá e pra cá. A gente já conhecia todo o Brasil já, né? No mínimo estado, E a gente não conhece o estado, A gente teve possibilidades, né? Porque eu lembro que minha mãe é de Triunfo e ela ia visitar a minha avó de Porto Alegre quando ela morava pra cá, de trem, né? Era uma coisa... Se usava muito. Interior, Muito. Porto Alegre, era muito usado. Hoje em Triunfo só tem os trilhos lá, né? Exatamente. Históricos. E até tem alguns em funcionamento, mas é carga, né? Só pra o Estado carga. tem ainda de carga. A gente acaba não conhecendo. Essa semana, a gente estava entrevistando o pessoal que vai assumir o segundo piso aqui do mercado público, né? Do último edital. E disse, qual é a carga que vai ter? O foco era a gastronomia. E ouvimos uma dessas empresas. E é uma empresa de Ametista do Sul, a 480 quilômetros de Porto Alegre. Eu fiquei louca para ir, porque é uma cervejaria numa mina. O nome é Mina Beer. Eu achei que era mina de... As minas. Não, mas que gira é essa? No mercado público de Porto Alegre, as minas. Não, é Mina Beer, porque é uma cervejaria numa mina subterrânea. Subterrânea. Que legal. Com a frente toda com ametista nas torneirinhas ali da cervejaria. Eu fiquei louca para ir para Ametista do Sul. Mas para 480 quilômetros de Porto Alegre. Imagina, né? A gente fazer mais roteiros dentro do Rio Grande do Sul. Perfeito. E aqui peguei um exemplo que me veio agora mas tem recente. muitos. Essa cervejaria é sensacional. A gente bebe e equilibra as energias com a Não sai tão fora da casa. Gurias, Mal já fica enterrado ali, só sai mais tarde. sobre essa nossa pauta, né, que são viagens, vocês estavam falando assim, se tivesse oportunidade de conhecer mais tanto o Rio Grande do Sul quanto o Brasil, né? Eu ainda não fiz a minha grande viagem internacional, mas já estou planejando. Mas o que eu pensei o ano passado? Não fiz a minha viagem internacional, mas para isso eu preciso, antes de viajar pelo mundo, eu preciso conhecer a Amazônia. Eu estava com isso na cabeça. Eu quero muito. Aí, o que eu fiz? Então, já vou começar contando da viagem. Daí, a minha primeira grande viagem, claro, já conheci muitos lugares aqui no Brasil, mas sempre por algum motivo, trabalho, sei lá, né? Daí tu vai viajando. Dificilmente mas que eu fiz viagem de turismo programada, eu e meu filho, agora ano passado, a gente foi para a Amazônia, tão esperada Amazônia. Aí, o que eu fiz, então? Eu primeiro só comprei a passagem, não sabia nem... Manaus, sei lá, sabe? Botei na cabeça, só para garantir que eu iria e não iria desistir, porque sempre acontece alguma coisa. Sim. Comprei, já era, férias de julho, sabe? Férias de julho já era, comprei, depois eu penso qualquer outra coisa. Aí comecei a pesquisar e falar com a gente, e agora? Agora? Eu sabia o que eu queria conhecer aqueles hotéis de selva tão famosos, isso tá? que eu Eu quero queria também. muito isso, mas eu não sabia nem por onde começar. Mas eu queria por mim. Eu nunca gosto de viagem que todo mundo vai nos mesmos roteiros. Eu gosto de fazer o meu próprio roteiro. Então, aí eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas que já tinham ido, que conheciam, e foram me indicando pessoas de lá. Aí eu montei um roteiro que eu fiquei os primeiros 2 dias em Manaus mesmo, né? A gente chegou de avião, descansou um pouco, ficou no hotel bem legal, na frente do Rio Negro, assim, muito bom. Aí, sim, passamos 3 a 4 dias, eu não lembro exatamente, no hotel de selva. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu e meu filho, ir lá sem internet, não pega nada, zero. E eu pensei, meu filho, ele estava com 11, ele está com 12 agora, com 11 anos, sem internet, será que ele vai aguentar, né? Aí fomos nós dois, os aventureiros. Só de sair de Manaus para chegar nesse hotel de selva que eu escolhi, ali já foram todos os perrengues da vida, sabe? Mas que a gente amou. Tu primeiro, tu pega uma van, cruza a cidade inteira, aí pega o barco que tu vai ali na divisão dos rios, né? Dos Solimões com o Rio Negro, que é emocionante. Daí tu sente a diferença de cada um. Ali tu já tá em outro planeta, já feliz da vida. E tudo já com um grupinho que tu vai ficar. Aí tu chega numa cidadezinha, assim, tipo, muito precária, que nos espera com o ônibus, aqueles caindo aos pedaços, que é o único que tem na cidade. Muitas pessoas de fora, muitas pessoas que estavam com a gente no grupo, sei lá, da Alemanha. Tinha umas 2 famílias de fora, assim, que até arranhei um inglês ali para conversar com eles. E outras famílias mais do norte, assim, que estavam. E daí, depois que tu chega, eu fiquei
no rio Tupã. Aí quando tu chega, daí tem a pessoa daquela área que preserva a área, os ribeirinhos mesmo que moram lá, que vão nos buscar com o barco deles, que é a única maneira de tu chegar no hotel de selva. Aí tu anda mais quase 1 hora até chegar na pousada Tupã que eu fiquei, né? Que foi um sonho. Depois eu mando fotos e vídeos para vocês verem, mas um sonho bem... Tudo que a gente vê na TV da Amazônia... É muito legal isso. É isso. Então, só o barco assim, de tu estar chegando, dessa 1 hora de tu estar chegando nesse lugar, eu já fiquei emocionada. Aquela vontade de chorar. Eu sou trichorona. Aquela vontade de chorar. Tu tá em êxtase, assim, sabe? Tu tá andando ali, aquele rio que parece um espelho. Ele é escuro, né? Não é aquele rio de Caribe, né? Sim. Mas é um rio escuro, mas espelhado, coisa mais linda. E na época que eu fui, em julho do ano passado, o rio tá metade das árvores, né? Ele só 6 meses ele fica alto e 6 meses baixo, que pega exatamente a metade. Tu só vê a metade para cima e todo mundo se adapta neste formato, né, da natureza. Aí tu chega e a pousada maravilhosa com tudo que tu precisa, porque tu não sai dali, né? Sim. Com tudo precisa, mas rústica, sabe? Foi construída por eles ali, os ribeirinhos, porque é só água ao redor. A experiência, né? É isso que a viagem nos traz. Maravilhosa. Tenho certeza que tu vai falando e as imagens vão voltando e as sensações vão voltando. Não, eu tava lá agora falando com vocês. A gente percebeu, sabe? Quase que a gente tava lá junto. Porque, falando de viagem, a gente pensa em lugares turísticos, a gente quer ir, falamos aqui de Paris, Londres, mas eu acho que a viagem mais marcante que eu fiz foi a viagem de ônibus, quando eu era jovem. Saí de Porto Alegre a Fortaleza de ônibus. Meu Deus! Que fazia parte do grupo de jovens, e daí o padre do nosso movimento disse, eu vou pagar uma passagem para vocês, porque eu quero que vocês conheçam um movimento X lá em Fortaleza. Quantos dias? 3 dias e meio de viagem. É uma coisa que só se... Mas já foi divertido o ônibus, né? Jovem. Quando a gente é jovem, até o ônibus é a melhor viagem. É o roteiro mais longo do Brasil. Ele faz Pelotas, Fortaleza. E foi uma viagem que eu me lembro que uma vez o Maurício Kubrusli fez. Saía de... Aí tem tudo dentro, né? É bicho, é comida. E daí é um ônibus que ele não é um ônibus leito, né? Ele é sentadinho assim, ele inclina. Assim. Que delícia! Então, assim, é para jovens. É o tipo... Jovens até 18, 20 no máximo. É mais ou menos o que eu tinha. Mas eu digo, eu não faria essa viagem de novo. Mas ela foi mais marcante, assim, e eu tenho uma gratidão enorme por essa experiência, porque ela não vai pelo litoral, ela vai pelo sertão do Brasil. Então, tu vai interior de Minas Gerais, a gente pensava, Nordeste que é quente. Não, Minas Gerais foi o lugar mais tórrido, infernal e seco que a gente passou. Aí, interior da Bahia, choveu. Então, e aquela paisagem que a gente vê, às vezes, no cinema, que é de um sertão, que é um deserto, e lá no meio uma casinha de barro e um burrinho do lado. Quase um filme. E existe isso, e as pessoas vivem desse jeito, a gente perde a noção. Né? Total. E isso foi 1900 e tanto. Porque depois teve o lançamento do filme Central do Brasil, não sei se vocês lembram. Sim, claro, premiadíssimo. O percurso maior que ela faz. injustiça do Oscar até hoje foi não ter dado para Fernanda Montenegro. 95 anos agora, maravilhosa. Aquele roteiro é as paradas, né? Porque eles fizeram parte em locações no Rio de Janeiro e parte no Nordeste. E as paradas que eles vão parando são as paradas que esse legal. roteiro... Eu chorei do início ao fim do filme, ninguém entendia. O filme não Porque tu viveu tudo novamente. Eu ia me lembrando dos lugares, das pessoas. Porque eu tinha saído daqui, tinha uma guriazinha de 1 ano e meio no banco da frente, que ela já tinha feito essa viagem 3 vezes. Porque o pai trabalhava aqui, a mãe era de lá. Meu Deus. Ele trabalhava aqui para mandar dinheiro para a família e ela tinha vindo já fazer essa viagem 3 vezes. E ela fez de fralda a viagem inteira. E daí chegava, às vezes, de noite, estava frio, botava casaco, e daí já estava ali, junto quando a guriazinha desceu, eu chorei, feito louca. Então, essas experiências que mais do que o destino final da viagem, que a gente vai vivendo, conhecendo as pessoas, arranhando o inglês lá para falar, né, no teu caso ali. Primeira experiência que eu tive do inglês. A gente conhecendo o pessoal no meio que era de lá e estava vindo pegar, descia, pegava uma buchada de bode, ia comer dentro do ônibus, né? Vamos conhecer o que é isso. Um cheiro infernal no meio da viagem, né? Porque tinha banheiro, então a gente metade da viagem com travesseiro na cara. Tu sente o cheiro até hoje. Mas assim, um Brasil que a gente não enxerga, porque ele está pra dentro. Tu sabe que era um grande sonho meu, assim, aqui no Brasil, era conhecer os Lençóis Maranhenses. E daí,
eu fiz a viagem, que é quase 24 horas de viagem, né? Porque, no caso, eu saí aqui de Porto Alegre, de avião, fui até Belo Horizonte. De Belo Horizonte, peguei para São Luís. São Luís, tu descia do avião, pegava uma 4x4, que tu ia na estrada 4 horas até a cidade, que é Barreirinha, se não me engano, onde tu pega um barco 1h30 para chegar nos Lençóis Maranhenses, né, em Atins. Então, e nessa estrada, assim, de 4 horas, eu lembro que eu gosto muito de viajar de carro, assim, em lugares que, né, não tipo, vou ir pra praia agora aqui, que a gente vai sempre, mas... A gente gosta também, né? A gente gosta também, mas assim, eu digo, pra lugares pra conhecer lugares mesmo. E tu conhece muito, sabe? Porque daí é isso, assim, tu passar, tu ver a realidade das pessoas, das casas, das situações, sabe? Das estradas, da rua, de como vivem. Aquilo que tu falou, eu lembro da casinha com burrinho, eu lembro das casas sem janelas, só com uma cortina, né? É muito quente, né? Muito quente. Então, uma coisa que me chamou a atenção também, as casas só com a parte da frente pintada, sabe? Meio que de tijolo e tal, e a frente todas coloridinhas, assim, um capricho no meio daquela situação que não é, que é mais bonito, confortável. né? Tem uma beleza. Exatamente, mas assim, é muito... Tu sai completamente da tua vida. Isso aqui que a gente vive, o Rio Grande do Sul, não é o Brasil. E a cara, sabe, que a gente conhece. Totalmente. Nesse sentido, assim, de tipo, é muito diferente do resto, Não, sabe? e a cara que a gente conhece do Brasil é no máximo a cara da televisão. Exatamente. Então São tem Paulo, muito Rio a de cara, Janeiro. exatamente, é muito a cara o do Brasil Sudeste. é tão rico, né? A gente tem que explorar mais pra gente conhecer e valorizar mais a nossa. Isso é uma coisa bacana quando eu morei em Maceió, que a gente tem muita possibilidade de conhecer o Nordeste, né? Então eu conheci ele todinho, não conheci o Maranhão, a parte norte, conheço o Amazonas. É muito legal. Mas conheci Natal, Fortaleza, Pernambuco, João Pessoa, enfim, ali a gente circula muito por ali. E confesso, meninas, assim, agora vamos fazer aquele momento filósofa. Adoro! Adoro! É um novo quadro. E, assim, ó, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de viajar para muitos lugares, né? E cada um desses lugares foram experiências incríveis. Tive a oportunidade de morar fora, morei em Nova York, morei em Milão, morei em Málaga, morei em Tóquio, inclusive. Ai, que maravilha. A Fê foi modelo, né, Fê? Trabalhei muitos anos como modelo internacional, enfim, e trabalhei muito com isso desde muito cedo. E uma coisa eu posso dizer para vocês aí, eu acho assim, ó, não é o lugar. A gente pode sair daqui e passar o final de semana aqui do ladinho, Viamão tem opções, inclusive, maravilhosas. A gente pode ir para qualquer lugar. O que vale é com quem e em que situação a gente está. Porque, às vezes, a gente tem uma utopia, as pessoas trabalham e investem, guardam dinheiro e se programam. Nossa, eu quero fazer uma viagem de luxo, eu quero ir para um hotel de luxo, um resort maravilhoso. E é isso. E a companhia é tão medíocre, mas tão medíocre que está do teu lado e que é incapaz de te proporcionar felicidade, que aquilo tudo, toda aquela tua idealização, ela se torna fumaça. E ainda as memórias que você acaba trazendo é tipo, ok. Borradas é uma boa Então, eu aprendi, posso dizer assim, ó, hoje eu tenho 43 anos, mas eu aprendi aos 42, demorei. É um longo aprendizado, né? Às vezes a gente vive, não é onde. É quem vai estar. É como a Sabrina falou, é a viagem de ônibus, de horas, junto com os amigos. É a parceria do final de semana. Era a nossa programação de andar de balão em Torres que deu errado. Exatamente. Momentos de felicidade, momentos de sorriso, momentos únicos com pessoas incríveis, que dinheiro nenhum pode comprar. Mas tu mencionaste aí não só a companhia, tu mesmo falou aí de como tu estás. A companhia e como tu estás. Que de estar aberta para perceber isso, né? Porque se vai fechado para uma viagem, a gente não enxerga. Né? Às vezes pela má companhia, mas às vezes porque a gente não tá bem para isso. Agora, se a gente vai com disposição, eu quero sentir esse lugar. Eu quero viver o que quer que seja. Eu acho que a gente volta com uma história para contar, né? Claro, até a questão de tu entender que tu tá indo para outro lugar onde é uma outra cultura,
cultura e que tu vai ter que te adequar àquilo. Então tem muita gente que chega nos lugares e não tá preparado para encontrar. Até a gente falou da França, sabe? Não é, porque as pessoas, eu acho que o brasileiro, a gente serve muito bem, de uma forma geral, assim, né? A gente tem elogios, né? Restaurantes, hotéis, os turistas gostam, né? Principalmente o pessoal de fora. Quando a gente vai para um lugar como a França, que eles são muito, tá, o que tu quer, né? Me fala aí que eu vou te atender. Esperando ser servido, a gente se decepciona. Então, assim, tu tem que entender que eles são mais na deles, que daqui a pouco tu vai ter que arriscar um bonjour, né? E desenrolar uma coisinha ali para conseguir pedir uma coisa. Se for maltratado, porque sim, tem rispidez de vez em quando, inclusive aqui, a gente dá risada, porque daí é a gente. Mas daí é o espírito que a gente vai estar, né? Eu vou dar risada. Mas uma coisa que eu gosto de muito agora, esse final de semana fui para Florianópolis, né? O meu irmão mora lá. A gente acompanhou. Fui, enquanto a gente trabalhava. Mas o que eu fiz? Eu e meu marido, a gente foi levar a mãe dele, na verdade, numa cidadezinha que tem lá pertinho, aproveitou para ir, né? Em Canelinha. Até conheci Canelinha, que é bem pequenininha. Adorei conhecer uma cidade nova, que vocês estavam falando. Mas daí o que o meu marido falou? Ai, mas tá chovendo, tá isso, tá aquilo. Eu falei, eu estou indo sem expectativa nenhuma, eu tô indo só pela viagem. Só para conhecer, Eu falei para ele várias vezes, eu tô indo sem expectativa nenhuma, nós vamos conhecer uma cidade, eu vou conhecer uma cidade nova, que é dos teus tios, e depois nós vamos lá para casa do meu irmão, que a companhia é maravilhosa, meu irmão e a minha cunhada. Um beijo para vocês que estiverem assistindo, Thiago e Carol. Inclusive, vai estar contigo no show do Paul McCartney também, a Carol. Mas eu falei para ele, eu estou indo sem expectativa nenhuma se fizer só o lucro. Se não fizer, a gente vai fazer uma churrascada em casa e vamos rir, vamos beber. Só, inclusive, um perigo, né, Milena? Inclusive. Só que daí, sem expectativa nenhuma, fez um dia como está hoje, um solaço. Me torrei. Estou passando bastante hidratante. Mas eu aprendi também, tarde, mas aprendi aí sem expectativa nos lugares. Aí conta o que a Fê falou da companhia e da forma que tu tá, o estado de vida que tu tá, sabe? Experiência, né? Te abre a mente. Eu não tô esperando nada, eu sei onde eu estarei. Se fizer sol, eu sei que eu posso ir pra praia, se não, eu sei que as companhias serão boas legais, também. Sim. Ou eu posso fazer ser legal aquele dia. A gente jogou jogo com a minha sobrinha, sabe? Foi a melhor noite. Um jogo que a gente adorou, já vou comprar pra gente ter aqui também. Mas é a gente fazer o momento ser muito legal, né? Aí sim, se tu tiver com a companhia boa, com o estado de vida bom, aberto, aí tu imagina, tu tá em um lugar... Não, eu já tô imaginando eu no Caribe, sei lá, né? Juntando tudo. Mas uma das coisas que eu mais gosto de viagem no Brasil, a primeira coisa que eu procuro é feirinha. Porque é onde tu tem a característica artística do lugar. Assim. Tu sabe que... Então eu chego e já vejo qual é o dia da feirinha. Teve uma viagem que foi... Eu até antes das enchentes eu tava fazendo muito isso. Tem uma série no meu Instagram, até que eu salvo ali nos destaques, que eu tava conhecendo Airbnbs, enfim, hospedagens aqui no estado, que fossem em lugares diferentes. Até em Porto Alegre tem lugares incríveis, na beira do rio, que tu toma banho de rio. Enfim, tem muito lugar legal. Eu e meu namorado, a gente estava na Serra. E daí eu falei, eu vou te mostrar aqui as cidadezinhas que tem por aqui. A gente estava perto de Bento, ali, Garibaldi. Daí eu falei, vamos em Santa Teresa, em Monte Belo, que são cidadezinhas lindas ali no Vale dos Vinhedos. E a gente chegou, agora eu não lembro, mas eu acho que foi em Monte Belo. E estava tendo o polentaço. E foi, cara, era a festa da polenta. E Monte Belo é maravilhoso, a cidadezinha. Lindo, a igrejinha. Eu já fiquei lá. É maravilhoso. Eu fiquei do lado da igreja, no hotel antigo, sabe? Tu vive assim. Enfim, a gente foi pro polentaço. Foi muito divertido, sabe? Vindima, né? Pisar. Eu adoro viajar pra comer. Sabe aqueles destinos gastronômicos? Beber, né? Vocês viram que o Peru ganhou como principal destino gastronômico do mundo agora? Essa semana agora que passou foi eleito o país de melhor destino gastronômico do mundo. Na minha rota ali. E Lima, e por uma mas teoricamente melhor o preço, né? Até semana passada, quando ele foi. Teoricamente. Porto Alegre tinha um voo direto. Porto Alegre e Lima, antes da pandemia. Mudou agora, a escala é São Paulo, mas sai daqui. Até eu tenho meu amigo chefe Carlos Paredes aí do Isódio, que está abrindo no Barra Shopping depois de toda a tragédia aí do Embarcadero. Um dos melhores restaurantes peruanos aí que eu mega indico. E ele estava conversando comigo esses dias, falando que
estava tendo, antes da enchente, um voo por semana de Porto Alegre para Lima, que a mãe dele veio, enfim. Então é um baita destino também, uma baita dica aí para comer. Lima é espetacular, gente. Cara, come não um sabia. ceviche. Mas eu fiquei curiosa, qual é o tipo de comida que serve lá no Peru? O Peru ele tem uma característica bem específica. Ele une a comida japonesa, né? Características de comida japonesa, com toda a sazonalidade de sabores que existe no país. Então vale a pena conhecer. E olha só, não precisa ir até Lima para experimentar. Aqui em Porto Alegre tem ótimos restaurantes peruanos. Fica a dica. Já vão fazendo a causa já, né? Pra ir pro Peru. Não, e é muito legal, acho que falar de viagem também é tu estar aberto a conhecer a gastronomia dos lugares, né? Que, enfim, a gente conhece, se apaixona e depois... Mas esse tá sempre em primeiro plano. É a primeira parte, eu lembrei, tem comi um gente- pirarucu lá em Manaus. Exato, tem gente que vai, ai, não, eu só como isso, não vou comer, não vou experimentar, tenho nojo, tenho isso. Ah, não, a assim. gente vai no Abre nível um pouco, passar né? mal, né? Assim, Aliás, eu comer sempre tudo que eu passo nunca vi mal na em vida. viagens. Isso, nunca que eu não vi na vida, nunca. É isso que eu vou comer. É isso que eu vou comer, exatamente. Nem que eu passe mal, tá tudo É. bem? Faz parte da experiência. Mas, gente, infelizmente, esse episódio maravilhoso, a gente podia com certeza... Eu acho que a gente vai ter que conversar, porque 1 hora tá ficando pouco, né? Tá Não sei ficando pouco. Não sei se todo mundo concorda. Eu concordo, eu Mas concordo. a gente vai ter que espichar esse programa. Espichar, abrir um programa de auditório, fazer alguma coisa. Ai, um programa de O de auditório eu adorei. Mas assim, o nosso olhar vai ficando por aqui. Fê, muito obrigada pela tua companhia hoje. Espero que tu volte sempre, né? Obrigada pelo convite. A casa está aberta. Adoramos. Tema perfeito, né? Tema perfeito. E tem mais coisa que tinha pra ser falada e não deu tempo, né? Porque a gente falou nos bastidores mais coisa. E tem que ser com os drinks, né? As outras coisas que a Fê quer falar pra nós. Mi, muito obrigada. Adorei. Sabrina, né? A gente volta domingo que vem. E é isso, gente. Um excelente final de domingo, um bom início de semana pra vocês. E até domingo que vem. Se você tá no YouTube, não esquece, te inscreve no canal da Ubra TV, dá like no vídeo, isso é super importante pro nosso trabalho, pra divulgar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho. Certo? Boa noite, então. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.